E aí, vamos começar hoje, nós vamos falar a respeito de criatividade. Né? Criatividade, a gente sabe que é um grande diferencial do ser humano. Né? Por exemplo, e aí Palominha, tudo bem? Legal que você está aqui. Tá? Tem algum pessoal que está chegando. Hoje nós vamos falar de criatividade. Eu deixei algumas coisas anotadas aqui, então pega um papel e caneta que vai ser bem especial a aula de hoje. Tenho aqui algumas dicas para você que está vendo aqui poder destravar aí a criatividade. Sabe aquela hora assim, você vai querer montar um treino ou vai querer montar algum conteúdo para o seu canal e aí dá aquela bugada, não sabe o que fazer? Então, hoje vai ser uma live que eu estou fazendo aqui para destravar isso daí. Legal? Então, a criatividade é um grande diferencial aí do ser humano perante principalmente outros animais, né? Então, às vezes tem um alimento ali, o animal vai lá e come, né? Já o ser humano, muitas vezes vai lá, coloca de um jeitinho, tem uma criatividade, né? Coloca uma fruta, coloca um tempero, alguma decoração, né? Então a criatividade é o que é um dos grandes diferenciais aí do ser humano. E hoje assim deixei algumas coisas notadas, de vez em quando vou dar uma olhada aqui para não esquecer nenhum dos itens que eu trouxe para vocês, né? Uma das coisas que eu uso, né, para criar e melhorar isso dali, salve Jorgito! Por exemplo, se eu costumo fazer alguma coisa no computador, aí eu utilizo um papel, né? Ou pode ser, eu costumo escrever com caneta, às vezes só de você mudar, começar a escrever com lápis, às vezes já existe algumas sinapses aí diferentes no cérebro que melhora a sua criatividade, né? Salve Jorgito! E ó, o Su aí também, grande professor Su. E também, por exemplo, que dá para mudar, se você, outra coisa, tem papel, tem computador, às vezes um quadro branco, você começa a escrever ali, às vezes dá mais ideias diferentes do que você já teve até hoje, né? E é legal, às vezes no celular, mudar o lugar onde você faz as suas anotações, onde você monta seus treinos, onde você monta seu conteúdo, né? Uma coisa que muitas vezes também desperta a criatividade é você olhar as coisas que você já fez também, dar uma relida ao que você já escreveu, o que você já anotou, os cursos que você já fez, ou se você montar treino, os treinos que você já elaborou, e muitas vezes essas antigas coisas que você fez dão novas ideias e dão uma nova roupagem, porque também a gente está em grande desenvolvimento. Então muitas vezes quando a gente escreveu alguma coisa, a gente estava com um pensamento de uma maneira, uma prática de vida de uma maneira, e hoje depois a gente já está melhor, então muitas vezes a gente vê aquela mesma coisa de uma maneira diferente e até melhor, né? Tem uma escritura, eu vou beber um pouquinho d'água. Tem nas escrituras ali no Eclesiastes, diz que não existe nada novo sobre o sol, né? Então tá tudo ali, já tá tudo, não tem nada novo, né? Então a gente precisa só organizar, estruturar, apresentar de uma outra maneira que a gente não viu ainda, ou que as pessoas não viram ainda, né? Então, assim, tem algumas coisas também que a gente pode fazer. Às vezes você fazer cursos e capacitações já dão novos insights, novas ideias para você poder criar, para você poder se desenvolver, né? Moisés, tudo bom? Então é uma coisa que eu costumo fazer também. Já teve um curso que eu fiz uma vez da Mônica Tagliari. Não sei se ela está aqui vendo ou se ela vai assistir esse vídeo. Um beijo para você, grato aí pelo todo o trabalho que você está fazendo aí na área fitness e também na aula online agora, né? Muito legal esse trabalho.
Então eu fui lá fazer, eu dava aula de local já há anos, né? E fui fazer um curso de local para especializar, né? Teve um slide, teve assim, eu aprendi um tanto de coisas lá, mas teve um slide do curso dela, né, naquele determinado dia, quando colocou aquele slide, virou uma chave aqui que foi assim, um clique. Daquele clique, todas as minhas aulas depois daquele dia mudaram, porque eu comecei a criar de outra maneira. Inclusive, aquele slide me deu aquele clique, né? Hoje já virou, já está tudo estruturado, um curso de diversificação de planos de aula por causa daquele slide, daquele curso que eu fui fazer. Então, muitas vezes assim, às vezes a gente está lá sem criatividade, vai fazer um curso, uma capacitação, né? E às vezes, talvez seja mais na frente que vai falar, mas pode ser um curso em outra área que você, diferente da que você vive, né? Convive, né? Por exemplo, se você costuma trabalhar na parte aí de computação, TI ou de desenvolvimento de site, coisa assim, faz um curso de culinária. Você vai ver, ou um curso de como cuidar de plantas, ou faz um curso de desenho. Então muda um pouco da área. Quando você muda a área, muitas coisas de outras áreas a gente pode fazer, ter a interligação, tá, de áreas. E isso daí dá muitas criatividades. Mas daqui a pouco eu vou até falar a respeito um pouco mais disso daí. Tem uma coisa que é um exercício legal, anota aí, ó, que o pessoal fala: para todo marceneiro, todo problema se resolve com um martelo e com um prego, né? Ou seja, ele vai desenvolvendo maneiras de resolver diversos problemas com um martelo e um prego. E o MacGyver, não sei se você já assistiu o MacGyver, né? Eu assistia quando era pequeno. O MacGyver, muitas vezes, ele resolvia alguns problemas com um chiclete, um clips, né? E resolvia muitos problemas com um chiclete e um clips. Tinha até um livro que eu já vi uma vez, de 1001 utilidades do clips. Não sei se ainda existe, deve existir, mas se você quiser procurar, acho que é legal, interessante. Mas isso dá um insight para a gente também ver quais são as diversas utilidades do que a gente tem na mão, Então explore o que você tem. Na minha área, por exemplo, fitness, existe gente que tem um estúdio só de kettlebell, né? Então, só de kettlebell, que é um utensílio assim que tem um pêndulo, uma alça, né? E você faz diversos exercícios com ele, que é um peso, né? Tem diversos tipos, diversos tamanhos, diversos pesos. Mas assim também tem, por exemplo, estúdios de bike, que são aulas só de bike. Você consegue fazer diversas coisas, até inclusive tem gente fazendo pedala e faz exercício. Então tem outras coisas que você pode ver. Então, por exemplo, se você tem uma escada, o que você pode fazer com aquela escada? Estou precisando treinar, estou precisando fazer uma atividade física. Então, só que eu só tenho uma escada. Então, o que eu posso fazer nessa escada? Eu posso subir essa escada um degrau por vez. Eu posso subir essa escada pulando um degrau, 2 degraus. Eu posso subir rápido, descer devagar. Posso subir devagar, descer rápido. Eu posso fazer flexão na escada com as mãos nos degraus. Mas eu também posso fazer a flexão com os pés na escada e as mãos no chão, que vai intensificar ainda mais. Eu posso subir a escada de lado, fazendo um agachamento. Então vai de um lado, volta do outro e depois inverte. Então pega uma escada e o que eu posso fazer com essa escada? Então ver o que eu tenho e o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho e expandir um pouco as capacidades que você tem com o que você tem, né? Então, por exemplo, tenho um paninho. Nossa, eu já vi aulas de treinos com um pano. Então desliza o pano assim no chão, sabe? Aí você faz assim, desliza, trabalha o core, volta, abre e volta, faz trabalho de membros superiores. Então, só com um pano.
né? O que a gente pode fazer com um pano. Então eu posso fazer não estou com um pano, porque estou até com uma coisa ali, mas fazer uma surpresa com um pano. Então quais são as coisas que eu posso fazer com um pano? Então a dica então é assim, explore o máximo de coisas que dá para você fazer com o que você tem, né? O próximo passo que a gente pode fazer também tem aí, é assim, onde eu foco a energia tende-se a se expandir, né? Então a gente pode também sempre tá ligado. Então qual é a palavra? Então se eu pego assim, eu vou focar minha atenção em gratidão, por exemplo, né? Então, Vitor, o que tem a ver gratidão? Assim, é só um exercício, tá? Então você pega a gratidão, você começa a ver todas as coisas que você é grato. Grato pela vida, grato por ter esse chão que eu sustenta meus pés, grato por essa cadeira que está me sustentando aqui enquanto estou aqui, grato por esse celular, grato por essa luz que está iluminando, dando maior clareza e visibilidade para as pessoas conseguirem me ver melhor, grato por esse microfone que está gravando a minha voz e está fazendo com que as pessoas escutem, né? Então você começa a ver que começam a surgir mais coisas assim. Então tem gratidão, então você começa também pode ver oportunidade. Onde é que estão as oportunidades? Nossa, tem esse desafio aqui. Então atrás do desafio geralmente tem uma recompensa, tá? Então por trás de todo problema também tem uma oportunidade. Então nós estamos aqui num momento que muitas pessoas estão se reinventando. E uma das maneiras de se reinventar é conseguir encontrar soluções para os problemas que as pessoas estão tendo. E conseguir entregar essa solução de alguma maneira para as pessoas. E geralmente a gente é remunerado por isso, para resolver problemas. E a gente remunerado não só financeiramente, tá? Muitas vezes o bem que a gente faz. Ontem eu estava assistindo um seriado, né? E ela nesse seriado falou assim: o bem que a gente faz ao mundo volta no momento certo, ele volta para nós também. Então a gente costuma fazer o bem e procurar ver onde a gente pode ser útil. Então procurar essas oportunidades. Então a gente começa a ligar, ver mais a facilidade do que a dificuldade, mais a oportunidade do que o problema, né? Então assim, tem um problema, mas qual será a oportunidade que está me trazendo para eu crescer, para eu me desenvolver, né? Então, e isso assim então a dica é colocar o foco em alguma coisa, em alguma coisa além do que aquilo que está fazendo, né? Ver qual é o fruto. Então, por exemplo, também a gente pode ver, muitas vezes a gente vê Deus. Você procura Deus, onde é que está Deus na sua vida? Não sei qual é a sua crença, sua religião, mas você pode ver onde é que existe algo superior regendo. Algo superior regendo. Fala assim, nossa, olha só, estou ali vendo ali, tem umas árvores aqui no meu quintal e o vento balança. Então existe alguém que está regendo esse vento, existe alguma coisa, alguma força que está regendo esse vento, e outra que também faz com que a árvore balance, né? Que faz que o passarinho cante. Então a dica é onde eu foco minha energia tende-se a se expandir, tá muito ligado também a essa dica anterior da gente expandir, explorar tudo que a gente tem, tá? Então uma coisa vai ligando com a outra. Uma das coisas que a gente pode fazer, por exemplo, eu citei aqui um filme. Então assistir filme, mas quando você assistir um filme, você pega um filme assim, algum filme legal que você goste, mas quando você começar a assistir o filme, ver o que você está querendo fazer. Por exemplo, se você está querendo escrever um livro, está querendo dar uma aula, está querendo montar alguma coisa no seu trabalho ou fazer alguma atividade para as crianças. Estou vendo a Razel aqui, legal isso aqui, viu? E entra no filme e fala assim, eu quero pegar alguma ideia desse filme, né? Então eu durante mais de 15 anos eu dei aula de natação, né, para crianças. E
Muitas vezes eu assisti um filme da Disney e quando eu estava assistindo o filme da Disney, eu estava ali assistindo a história, todo o enredo e tal, mas a minha cabeça já estava montando a aula. Qual é a aula que eu vou dar com esse filme? Sabe? Então eu pegava já a história, então eu saía do filme já com uma aula montada, né? Com aquecimento, com o meio e com o fim. Se não estava montadinha assim, pelo menos a estrutura da aula já estava montada. Então isso é muito legal de fazer, tá? Então, às vezes você vai pegar alguma coisa, assiste um filme, assiste algum documentário, mas com o pensamento ligado em já trazer um conteúdo, em já trazer alguma coisa de valor para o que você está fazendo. Então, muitas vezes isso aí traz uma criatividade para você a mais na hora de você desenvolver o que você precisa desenvolver. Tem uma coisa que eu já falei, mas vou realçar um pouco mais, que é o estado contemplativo, de contemplar de forma ativa. Então muitas vezes você está ali sentado, então você respira e contempla as coisas. Então vê o que você pode aprender com a natureza, por exemplo, com as árvores, com as nuvens, com os pássaros, com os animais. Se a gente vê, por exemplo, no Oriente, as artes marciais, a base delas é o movimento dos animais. Alguém olhava ali, observava o que aquele animal fazia e aí desenvolvia movimentos de acordo com os animais. Então, esse estado de contemplação, ele também auxilia a gente ampliar a nossa criatividade. Por exemplo, a Regina entrou aqui. Oi, Redinda, tudo jóia? Legal que você está aqui, viu? É uma pessoa que gosta de contempla as coisas da natureza e tem uma percepção, né, da vida, né, perante a natureza, perante as coisas da vida. Então, assim, você pode pegar um estado de contemplação, esse estado de contemplação no sentido assim, o que eu posso aprender com o que eu estou vendo? Então, às vezes a pessoa está ali aguardando, está lá sentado no shopping, aguardando uma pessoa que marcou com ela. Enquanto ela está ali, observa as pessoas, observa o movimento, o que eu posso aprender com isso, o que isso daí pode ser útil para isso aqui que eu estou querendo criar, para isso aqui que eu estou querendo desenvolver. Aí você começa a perceber, só de parar, respirar, contemplar, perceber e ter inspirações para você colocar em prática, né? Outra coisa que você pode fazer, anota aí, livros. Diferencie os tipos de livro que você lê. Então, se você é uma pessoa que gosta de ler mais romance, experimenta pegar um dia um livro de desenvolvimento pessoal, por exemplo, né? Ou autoajuda, né? Eu brinco assim que homem não lê livro de autoajuda, né? Ele lê livro de desenvolvimento pessoal. Mas é só uma brincadeira. Mas no final das contas, assim, são coisas que a gente pode buscar a ajuda do alto também, né? A autoajuda. Mas brincadeiras à parte, mas assim, pega um livro e diferencia o livro que você lê. Então, por exemplo, eu costumo ler livros de desenvolvimento pessoal, né? Ou de autoajuda. Então, pega um dia uma biografia de alguém para você modelar e ver o que você pode modelar na vida daquela pessoa que mereceu estar escrita em um livro, por exemplo, que a gente está lendo. Então, se você está ali, também pode ler algum livro de história, ou livro coloquei aqui, culinária, cultivo de plantas, de crônicas, né? Eu mesmo estou aqui com um livro de crônicas aqui para eu pegar, que faz tempo que eu não leio um livro de crônicas. Então, eu peguei para ler justamente para isso, para poder fazer novas sinapses aqui neurais, de novas maneiras de escrever. Eu voltei a escrever, assim, eu recebi assim um pensamento que eu tinha que escrever mais. Então, durante muito tempo eu escrevia poesia, e eu tenho essa facilidade, graças a Deus, assim, de versar, de escrever, e então eu estou voltando a escrever mais, né? Então leia outras coisas diferentes, inclusive ler poesias também é uma forma de estimular
a nossa criatividade. Então pega uma palavra, quais são as palavras que rimam com essa palavra. Então a gente só de fazer esses jogos assim também auxilia a criatividade, né? Tem aqueles passatempos, né? Cruzadinha, caça-palavras, torto e outras mais que também, o sudoku, que a gente vai exercitando o cérebro. Esse exercitar do cérebro também existe alguns estudos que dizem que facilitam a gente na hora de criar, né? E isso também vale, por exemplo, para sites, para artigos científicos, e você buscar naquela, não só da nossa área, mas diversificar a área para ter novas ideias, Esse é o grande lance, né? Então, ler poesia, como o Jorginho está dizendo aqui, está ligado também ao estado contemplativo, com certeza, porque quando a gente contempla, a gente começa a ter essas ideias de como é que pode vir as palavras, né? Legal. E uma coisa que traz também, auxilia a gente a ter mais criatividade, é procurar então estudar um pouco outros povos, outras culturas, outras nações, outras filosofias, né? Eu falei aqui agora dos orientais, né, que viam ali os animais e trouxeram as artes marciais, mas se a gente for ver a medicina tradicional chinesa, também foi numa parte assim, observando a natureza, observando inclusive a natureza humana, como é que ela se rege, tá tudo dentro. Eu tenho pós-graduação em acupuntura e medicina tradicional chinesa, então eu entendo um pouquinho dessa filosofia. Mas eles regem tudo no yin yang, né? Do positivo, negativo, o homem, a mulher. Então muitas vezes, se você está escrevendo alguma coisa, se você é homem, procura ver aquela mesma coisa como se uma mulher estivesse vendo. E a mulher também. Se você é uma mulher, por exemplo, vou colocar um exemplo prático. Se eu estou vendo aquela coisa mais com um emocional, que tal ver um pouco mais com um racional? Se eu estou com um racional, que tal ver um pouco mais com o emocional, com o coração? Como é que a gente faz isso? Quando a gente vê com o coração, a gente pode procurar ver quais são os sentimentos que as pessoas vão ter ao ver o conteúdo que eu estou elaborando, o que isso vai gerar de motivação na pessoa, né? Quando eu estou vendo um racional, ver quantas pessoas têm esse problema, quais são, principalmente números. Se você colocar números, qual é o percentual de pessoas que precisam aumentar a criatividade, né? Se existe algum artigo científico que tem tantas pessoas que fizeram tal exercício e teve um ganho de criatividade exponencial, por exemplo, né? Ou eu estou dando um exemplo aqui, mas você pode fazer dentro da sua área, quais são os números, né? E então também, por exemplo, você quer ver uma coisa legal de estudar assim novas culturas e novas nações e outras filosofias? Tem um país chamado Butão. Eu não sei se você já ouviu falar desse país, mas teve um período que tinha até um documentário no Netflix que falava da felicidade. E não sei se ainda está disponível, mas ele falava da felicidade. E aí eu vi esse daí, tem um momento que fala de Butão, considerado o país mais feliz do mundo. E eles foram lá ver o que eles faziam de diferente, né? Então, dentro do Butão, que é um país que ele fica no pé do Himalaia, que é o maiores cordilheiras que existem, né? No pé do Everest, no caso também. E lá ele tem um ministério, que é o Ministério da Felicidade. Então, aqui não tem tantos ministérios, né? e lá tem um Ministério da Felicidade. Esse Ministério da Felicidade, ele é responsável de ver dentro da população quais são as coisas que fazem com que as pessoas fiquem mais felizes. E
colocarem essas coisas em prática no país, né? Então, por exemplo, tem um lugar lá que tem um monte de sininhos que as pessoas vão lá virar, bater, são sinos que giram assim, sabe? E fazem sons que alegram as pessoas, né? Que, segundo lá, eles sentem bem girando os sininhos. Aí colocaram lá uns sinos e as pessoas fazem assim, giram, e deve ter um algo a mais naqueles sinos também, alguma reverência aos antepassados, coisas assim, mas eu não sei, tá? Tô só cogitando, mas assim, tem um lugar lá que tem uns sinos. E outras coisas mais, bandeirinhas, e quais são as coisas que fazem com que as pessoas fiquem mais felizes, né? E você pode também fazer um ministério da sua vida, né? Quais são as coisas que te fazem mais feliz? Quais são as coisas que te fazem mais feliz? Faz um levantamento das coisas que te fazem feliz. Que tal fazer de vez em quando essas coisas e colocar mais na sua rotina? Porque quando a gente está feliz, o corpo libera serotonina, né? E quando libera serotonina, aumenta ainda mais o nosso poder criativo de criar. Você pode ver quando a gente está envolvido, está feliz, as coisas vão fluindo, a gente vai tendo criatividade, não tem esse bloqueio, assim, é muito legal, né? Então, fica essa dica assim, qual é o ministério da felicidade da sua vida, sabe? E outros povos que você pode procurar também, tem muitas coisas, por exemplo, dos hindus, você vê a Ayurvédica, a filosofia hindu, assim, a parte de medicinal, inca, celta, americana mesmo, canadense, africana. Então, por exemplo, você está ali criando, fala assim, como é que será que os africanos veem esse determinado assunto, né? E os norte-americanos, e os chineses, sabe? E na Mongólia, tem alguém que faz alguma coisa lá desse jeito, na Austrália e outros países mais, sabe? E às vezes até também em outros estados do Brasil, muitas vezes a cultura é diferente, sabe? Então procurar ver de outra forma, de outra filosofia e outra cultura, como é que vê aquele mesmo assunto, tá? E uma das coisas que é legal, que é interessante, é quando a gente junta mais do que uma coisa, interliga ela, né? Como eu falei, não há nada novo sob o sol, então o que a gente precisa fazer é unir os ingredientes, vai unindo e aí vai surgindo as coisas. Então, a inteligência, né, é a capacidade de interligar as coisas. E ela está ligada também à criatividade. Uma das coisas, por exemplo, de juntar a ideia, né? Você pega lá um queijo, é só um queijo, ele existe. Aí um queijo com goiabada, olha lá, Romeu e Julieta. Ó. Aí você pega o mesmo queijo e junta com outra coisa que existe, um queijo com doce de leite, né? Aí você pega um queijo coalho, né? Que é o queijo coalho com carne seca, né? Aí aqui a gente vê, tá parecendo o mineiro criando, né? Tudo tem que ter um queijo. Então tá ligado em vocês. Eu tenho um queijo, o que eu posso fazer com o queijo, né? E expandir também as interligações com aquele queijo, né? Então é a expansão criativa do mineiro de conseguir colocar o queijo em todas as coisas, né? Então, também então a dica é interligar as coisas, juntar coisas que já existem junto com aquilo que você está criando, tá? E aí, Vitão, Xará entrou aqui na live, coisa boa, bom dia. E agora a derradeira que eu coloquei aqui é ponha-se em ação, tá? Muitas vezes assim, as pessoas elas esperam uma inspiração para fazer alguma coisa, né? E muitas vezes aquela motivação, aquela inspiração, ela está depois do primeiro passo que você deu, né? Que você precisa dar. Então é como se fosse assim. Você teve a ideia, então começa a colocar a ação, coloque a ação. Nossa, estou precisando escrever alguma coisa. Então começa a escrever, que muitas vezes começa a vir, a criatividade ela já começa a vir logo na hora, né? E às vezes é ao contrário. Então quando você está parado, coloca assim ação que a criatividade pode começar a vir. Agora, se você está lá
toda hora trabalhando, chega daquela bug e não consegue fazer mais nada. Então o remédio é ao contrário, né? Tá dentro do yang, né? Então você está muito yang, muito ativo, então tem horas que não, para um pouco, respira, dá uma volta, deixa aquela ideia dormir um pouquinho. Às vezes 5 minutos já é suficiente. Pega 5 minutos, vai ler alguma coisa diferente, um gibi que eu ia falar aqui, muda o assunto, né? Então muitas vezes a pessoa fica tão vidrada em fazer, em realizar aquilo e acaba bloqueando. Então muda um pouquinho o foco, aí depois volta. Você vai ver que muitas vezes aquele problema que você estava tendo já está sendo resolvido de outra maneira. Então, e agora se você está assim, às vezes mais parado, coloque-se em ação. Vamos estar em atividade. Então você cria atividade e tenha na atividade a ação de criar também, né? Então espero que você tenha gostado dessas dicas, né? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui que vocês queiram fazer, e aí eu vejo se eu consigo responder alguma coisa também e dando mais ideia, né? Estou vendo aqui se recomenda algum livro de poesia. Tem sim. Eu já li, tem alguns livros, mas por exemplo, Carlos Drummond de Andrade é um que você pode ler, tá? Braulio Lessa é um escritor mais moderno, assim, mas poesias bem legais mesmo também. Tá? Tem bem criativo ele. Então, esses são 2 livros que você buscar, viu, Jorgito? Vai ser bem legal, né? E é isso, olha só, tem uma outra coisa aqui que vocês pode fazer, tá? Tem aqui a Brent Crane, ela diz assim: novos sons, cheiros, línguas, sotaques, sabores e vistas disparam novas sinapses do seu cérebro. Então, se você sabe que os novos sons, cheiros, línguas, sotaques, sabores e vistas disparam novas sinapses no seu cérebro, então você pode usufruir disso. Então, você está criando, você pode colocar alguns sons, músicas, por exemplo, clássicas, às vezes a música que você gosta, às vezes de você mudar a música que você escuta enquanto você está fazendo também geram novas sinapses, novas formas. Existe artigo científico provando que o som de cafeteria, né, auxilia no processo de criatividade. Então ele tem site que você pode clicar lá, colocar assim, vai ter o som de cafeteria para você ter maior criatividade enquanto você está escrevendo ou fazendo alguma coisa, tá? Cheiros, então você pode trazer um cheiro de café, já que a gente está falando de cafeteria, mas você pode pegar algum outro cheiro de flor, algum óleo essencial, né? Ou borrifar algum cheiro quando você está fazendo alguma coisa, ou outro dia você coloca um outro aroma. Isso também gera novas sinapses e muitas vezes facilitam você ver aquela coisa de outra maneira, que gera uma criatividade, tá? Então bem legal. Estou revisando aí o que a gente falou hoje, né? Então a gente falou da criatividade ser um grande diferencial do ser humano perante os outros seres, principalmente os animais, né? Não que outra coisa que a gente pode colocar é trocar o lugar que você está. Então, se você costuma ficar no escritório, vai até a praça. Se você está na praça, pode ir de repente no shopping. Se você está no shopping, você pode ir de repente no supermercado, senta lá e cria alguma coisa, ou na feira. Procurar mudar o lugar. Se você costuma estar no escritório, por exemplo, ver um dia para fazer na sala, e aí você vê na sala, só de mudar o lugar muitas vezes cria uma outra forma. Eu falei do lugar agora, mas eu também tinha falado do utensílio que você usa. Então mudar o utensílio que você usa. Se você cria no computador,
usar um caderno. Se você usa um caderno, procura ter uma folha sulfite, às vezes uma folha colorida, às vezes uma cartolina, um quadro branco. Então mudar o lugar ou onde você anota as coisas. Outra dica que eu dei: ver coisas que você já produziu ou conteúdos que você já elaborou, treinos que você já escreveu, montou, coisas que você já montou, só que agora você vê de uma outra maneira, né? Fazer cursos e capacitações, explorar o máximo que você conseguir com o que você já tem, dar um foco em determinados assuntos, né? Onde você foca, a energia se expande, entrar no estado contemplativo. Então você conseguir contemplar as coisas, né? Então a gente viu, falei um pouco mais a respeito disso. Assistir filmes, e pode ser peças teatrais também, focado em trazer soluções para o problema que você está querendo resolver. Então, e trazer soluções para você aumentar a sua criatividade. Oieda, tudo bem? Diferenciar os tipos de livro que você lê, né? Então, se você não lê livro, procurar ler, então isso vai poder estimular ainda mais a sua criatividade. E assim isso vale também para sites, artigos e blogs e outras coisas. Você pode pegar blogs de outros assuntos diferentes do que você está acostumado e ver como é que eles escrevem. Estudar outras culturas e filosofias de outros povos, outras nações, e também procurar ligar as coisas que já existem. Lembra do mineiro, né? Ligando o queijo com a goiabada, o queijo com doce de leite, assim vai. E por fim, colocamos assim: ponha-se em ação, que na verdade é por fim, mas é pelo começo, né? Colocar em ação, relaxar se estiver muito ativo, e colocar em ação de criar, né? E colocar você no estado ativo, de criativo. Legal? Espero que você tenha gostado dessa live. Não sei se vai ficar salva aqui no Instagram, mas eu vou baixar esse vídeo e colocar no meu canal do YouTube, e você pode depois também compartilhar com seus amigos e também até o que você escreveu. Uma coisa que eu acho legal, que posso desafiar vocês que estão aqui assistindo: ver o que vocês anotaram, tira uma foto e coloca nos seus stories. Pinta a foto, que aprendi com a live do Vitão, a live do professor Vitor Almeida. Coloca lá, me marca, que aí eu posso repostar também, tá bom? Tenha uma excelente semana, uma semana produtiva, uma semana criativa, e vou gostar muito de saber o que vocês colocaram em prática e viram os resultados, viu? Um abraço e até a próxima.